Uma voz alienígena narra com espanto. Eles ingerem venenos por diversão. Expõem-se a toxinas para se tornarem mais fortes. E o mais perturbador, eles chamam isso de experiência. O que há de errado com esses humanos? A sala de aula, a bordo do navio acadêmico de Nebulon, estava tranquila, envolta no suave murmúrio de estudantes entusiasmados. Há anos eles embarcaram em uma jornada para um programa de intercâmbio, uma oportunidade única na vida para estudar as criaturas bagunceiras chamadas humanos. O professor Krell, uma figura impressionante com pele que brilha, bateu o holopad na frente da sala. Uma lista apareceu flutuando no ar, conectando-se a um catálogo de substâncias. Essas, disse Krell com uma voz surpreendente, são substâncias que se classificam como tóxicas. A maioria provoca um intenso estresse biológico. Algumas podem ser mortais depois de serem consumidas. Outras vão desgastando o tecido orgânico com o passar do tempo. Os alunos exclamaram, seus óculos transparentes captando tudo ao redor. Alguns mencionaram alguns produtos químicos como arsênico, etanol e capsaicina, enquanto outros anotaram tudo com cuidado. O objetivo do seu estudo, o professor prosseguiu, é observar as pessoas em seu habitat e registrar como elas interagem com essas substâncias. Os alunos cochichavam entre si, alguns com expressões de preocupação no rosto. A espécie humana sempre foi conhecida por sua biologia inquieta. A ideia de que poderiam se expor de forma voluntária a substâncias tóxicas era completamente louca. Foi organizada uma viagem de campo para um acampamento humano, mais precisamente para um mercado movimentado na Terra. Os alunos com roupas escuras para não chamarem a atenção acompanharam seu guia pelas ruas labirínticas. O ar estava repleto de uma mistura de sensações, algumas boas e outras que causavam preocupação. Um estudante, um ser intrigante chamado Mirox, fez uma parada próxima a um acampamento. Uma pessoa ficou atrás do telhado, fazendo objetos cintilantes flutuar em uma joia verde metálica. O odor era profundo, quase como uma tinta. Mirox olhou atentamente para seu datapad. A substância que está sendo usada generosamente nos alimentos é a capsaicina, um irritante bem famoso. O homem de cabelo escuro, vestido com uma roupa fresca, levantou o olhar. Você gostaria de um? Ele segurou uma fruta vermelha e pequena, com sua pele brilhante reluzindo sob as luzes artificiais. O que seria isso? Mirox ergueu a voz gritando. Um pimentão ardente! O homem clamou. Você come isso. Mirox ficou em dúvida. Isso possui capsaicina, é prejudicial. O homem pegou uma fruta, deu uma mordida e sentiu o aroma. Seu rosto apenas passou por uma transformação, embora um leve fio de sangue aparecesse em sua cabeça. Claro, ele comentou. Ela arde, mas isso é o que torna tudo divertido. Mirox juntou tudo. Você está se divertindo com algo que pode ser considerado um irritante biológico? Quase lá. O homem colocou mais uma na boca. Mirox retornou ao seu grupo. Eles estão se entregando a substâncias tóxicas em busca de prazer. Um novo aluno, Trazik, fez uma parada em um lugar diferente. Uma mulher humana mexeu em um pote que estava borbulhando. O vapor era intenso e quase satisfatório. Os estudantes analisaram os materiais. Etanol, você está tomando isso? Trazik indagou com um olhar de espanto. A mulher fez uma marca. Isso é conhecido como vinho molho. Ela misturava uma quantidade em uma caneca. Aquece você. Isso é uma substância que pode afetar negativamente o sistema nervoso. Os apêndices de Trazik ficaram mais rígidos. Isso afeta as funções cognitivas. A mulher ergueu um braço e saboreou a sopa devagar. Apenas se você tiver em grande quantidade. Os estudantes trocaram olhares. A lista de substâncias tóxicas estava diminuindo, não porque os humanos as evitavam, mas sim porque estavam consumindo-as a uma velocidade alarmante. Uma emoção capturou sua atenção. Uma pessoa retirou algo de um saco. Um objeto escuro em forma alongada, exalando um perfume surpreendente. Os olhos de Krell se arregalaram. É isso mesmo? Eu fiz um fermentado de peixe, disse o humano com satisfação. Jornari. O datapad de Mirox disparou um aviso sonoro. Isso possui sulfato de hidrogênio, é venenoso. A pessoa deu uma risada.
Sim, está com um cheiro, mas se você lidar com ele não é tão desagradável. Um estudante quase desmaiou. Como eles conseguiram sobreviver? Krell, em toda a sua extensa trajetória acadêmica, se viu sem palavras pela primeira vez. Trazik ainda não se recuperou. A aventura no campo tinha chegado ao fim, mas as histórias ainda pairavam no ar. A desatenção com que as pessoas consumiram substâncias nocivas desafiou todos os princípios biológicos que os nebulonianos conheciam. Foi mais do que apenas imprudente. Foi difícil de entender. Retornando ao foco dos estudos, os alunos se juntaram na sala de observação para relembrar seus encontros. O dispositivo iluminou-se com uma imagem do mercado. Uma imagem parada de uma pessoa mordendo um pimentão ficou presa na tela. Myrox fez um gesto em sua direção. A resposta do corpo dele foi clara. Ele começou a suar e a respirar mais rápido, mas mesmo assim não parou de comer. Os apêndices de Trazik se curvaram para dentro. Eles provocaram estresse de maneira intencional. Qual pode ser a vantagem evolutiva disso? Eles parecem estar se sentindo enjoado, falou Myrox. Quem usou etanol até agora descreveu a experiência como um aquecimento. O professor Krell observou em silêncio, sua pele brilhante refletindo sua profunda reflexão. Precisamos descobrir se isso é uma anomalia ou apenas um atraso generalizado. Um plano começou a tomar forma. A experimentação direta é indispensável, mas sempre deve acontecer em um ambiente seguro e controlado, é claro. Os nebulonianos organizaram um intercâmbio diplomático oficial, convidando uma delegação de humanos para o seu planeta. Os seres humanos acolheram com um entusiasmo preocupante. Poucos dias depois, a equipe chegou. 3 pessoas, cada uma extraordinária à sua maneira, entraram em contato. A líder, uma mulher chamada Comandante Torres, observou o quarto com uma curiosidade intensa. Perto dela, estava um homem com um braço estendido e outro segurando uma xícara fumegante de uma bebida que os escaneadores chamavam de energético de cafeína. Krell falou com eles diretamente. Estamos realizando estudos sobre as tolerâncias biológicas do ser humano. Sua espécie apresenta uma relação peculiar com substâncias perigosas. Torres bateu um papo rápido com sua equipe. Isso parece estar correto. Trazik parou um momento, pensando antes de se pronunciar. Nós queríamos descobrir até onde você vai. Você poderia mostrar como é feito? As pessoas estavam cheias de entusiasmo. Foi criado um espaço sob controle. Os nebulonianos organizaram uma coleção de substâncias de teste, todas marcadas como perigosas em seus bancos de dados médicos. As pessoas se acomodaram diante deles, sem se dar conta. O primeiro teste utilizou uma concentração de capsaicina muito maior do que a encontrada nos produtos disponíveis no mercado. O homem ferido, que se apresentou como Chen, deixou cair um pedaço de comida sem sabor no caldo quente e comeu refletindo. Um instante depois, seu rosto ficou todo vermelho. Seu padrão de respiração ficou mais rápido. E então ele bradou. Isso realmente faz a diferença. Os apêndices de Trazik afundaram-se. Você está se sentindo mal sonoramente. Chen soltou um suspiro profundo. Sim, mas é um bom fogo. Os nebulonianos trocaram óleos sem utilidade. O próximo teste consistiu em usar etanol em concentrações mais elevadas. Torres deu um gole da bebida oferecida, grunhiu e fez um sinal para querer uma dose mais forte. Ela comentou que isso é bem fraco. Os nebulonianos passaram por uma nova calibração. Uma versão mais poderosa foi apresentada. Torres deu outro gole, soltou o ar e, com um semblante contente, pediu desculpas. Trazik checou as medições. Sua capacidade cognitiva deveria estar prejudicada. Torres soltou uma gargalhada. Dê a ele um tempinho. Agora era a vez do teste de cafeína. O homem que segura a xícara, Dr. Liang, já estava tomando, de maneira distraída. Ao mencionar o teste, ele apenas ergueu sua xícara. Agora, bem diante de você. Os nebulonianos pediram desculpas. Mais testes foram realizados. Os níveis de capsaicina alcançaram uma intensidade capaz de causar um grande desconforto. Chen só pediu um copo d'água. As concentrações de etanol subiram tanto que até Torres reconheceu que estava sentindo, embora sua habilidade ao volante permanecesse surpreendentemente intacta.
As quantidades de cafeína ultrapassaram o que poderíamos esperar biologicamente. Liang sentiu dor e questionou se havia algo mais potente. Os nebulonianos fizeram uma reunião a sós. Eles têm uma habilidade impressionante para transformar toxinas, afirmou Mirox. Eles buscam viver essa experiência, comentou Trazik. Eles optam por abandonar a desconfiança. Krell ficou em silêncio por um instante. Então, ele se aproximou dos humanos que estavam trocando ideias de forma descontraída. Precisamos compreender o motivo. Os humanos foram chamados para dar explicações. Torres pediu desculpas, refletindo sobre a situação. Claro, existem algumas razões. Algumas têm raízes culturais. Algumas são apenas para se divertir. Mirox se divertiu ao repetir as palavras devagar, como se fossem de um idioma diferente. Chen passou por momentos difíceis. Claro, estabelecendo fronteiras, descubra até onde você pode chegar. Trazik teve dificuldades para entender, mas essas substâncias fazem mal à saúde. Liang passou por momentos difíceis. Só se você ampliar demais. Torres fez uma gravação. É uma questão de encontrar harmonia. Sabemos que existem riscos, mas sabemos como lidar com eles. Às vezes, um pouquinho de desconforto traz mais diversão às coisas. Os nebulonianos analisaram isso. A ideia era completamente estranha. De qualquer forma, a prova era inegável. Finalmente, Krell se pronunciou. Sua espécie se envolve de forma voluntária, com materiais arriscados, passa por desconfortos e ainda vê isso como diversão. Torres passou por momentos difíceis. Claro, os nebulonianos não utilizavam palavras. Os nebulonianos, mesmo com todo o seu amplo conhecimento científico, não possuíam uma estrutura para entender aquilo que apenas tinham testemunhado. A total falta de cuidado em tudo isso. Os humanos se acomodaram de maneira relaxada, mas estavam repletos de desespero, como se tivessem evidenciado um nível inacreditável de resistência biológica. A bioluminescência de Krell piscava de maneira irregular enquanto ele processava as informações. Os alunos permaneceram em silêncio, seus olhos se movendo rapidamente entre o professor e os humanos, aguardando algum tipo de conclusão. Precisamos fazer uma análise mais profunda, declarou finalmente Krell. Sua fisiologia contraria todos os princípios conhecidos de sobrevivência orgânica. Torres esticou os braços acima da cabeça. Claro, o que você tem em mente? A facilidade dos humanos incomodava os nebulonianos mais do que qualquer outra coisa. Eles deveriam ser cautelosos, preocupados e, pelo menos, um pouco hesitantes. Em vez disso, eles se inclinaram para a frente com interesse, como se fossem os próprios responsáveis pelo experimento. Krell fez um gesto em direção à câmara de laboratório ao lado. Precisamos analisar suas respostas biológicas em condições controladas, especialmente o seu processo de recuperação. Chen soltou um suspiro forte, enquanto esfregava a barriga. Isso provavelmente é uma boa ideia. Esse Chile já está se espalhando por dentro. Os estudantes se afastaram em uníssono. O laboratório foi preparado rapidamente. Os humanos foram colocados em cápsulas de diagnóstico separadas, rodeados por equipamentos de escaneamento capazes de medir tudo, desde a atividade neural até a quebra metabólica. O processo começou sem demora. A primeira anomalia apareceu em questão de minutos. Trazik ajustou o scanner. Os sistemas cardiovasculares deles são bastante variados. Liang, ainda reclinado na cápsula, arqueou a sobrancelha. Isso é uma coisa ruim? Mirox hesitou. Sua frequência cardíaca varia bastante. Deve indicar angústia. Liang deu de ombros. Depende do que você estava fazendo antes da digitalização. Provavelmente a cafeína deu um impulso na minha. Os alunos trocaram olhares. Esse foi mais um problema. O estimulante tinha sido consumido de forma casual, mas o corpo de Liang se adaptou como se fosse algo normal. Torres deu uma batidinha na lateral de sua cápsula. Nós nos adaptamos. Quando estressamos nossos corpos, eles se adaptam. Exercício, alimentação, até mudanças no ambiente. Nossos sistemas se adaptam com o passar do tempo. A bioluminescência de Krell diminuiu. Você está dizendo que estar frequentemente exposto a substâncias perigosas aumenta a sua resistência a elas? Chen torceu os braços para trás da cabeça. Assim, mais ou menos. Beba uma bebida alcoólica. Se você costuma beber, seu corpo lida com isso de uma forma diferente
do que se você nunca tivesse experimentado. Os apêndices de Trazik se enroscaram. Você se expôs a substâncias tóxicas para ganhar mais resistência? Torres sorriu com alegria. Nós o chamamos de cultivar a tolerância. O silêncio que veio a seguir era intenso. Os testes prosseguiram. Os sistemas digestivos dos humanos revelaram uma resistência que desafia a lógica. A capsaicina, que era para causar uma dor intensa, apenas ativou os sentidos por um momento, antes de ser processada com pouco efeito. O etanol, mesmo com suas características neurotóxicas, foi metabolizado por diferentes mecanismos, e o sistema de Torres conseguiu processá-lo mais rapidamente do que o previsto. Até o café, esse estimulante que poderia causar agitação, parecia se encaixar perfeitamente na rotina de Liang. O tempo passou. As pessoas continuaram aflitas. Por fim, Krell trouxe à tona a última e mais intrigante observação. Seus corpos carregam feridas, mas você parece não se importar. Torres lançou um olhar para Chen, que tinha o braço machucado apoiado ao lado de seu pote. Nós encontramos a nossa cura. Os óculos de Krell aumentaram um pouco. Claro, Chen ergueu o braço. Isso? Há alguns anos foi feito um grande incêndio. A pele se regenerou. Não é perfeita, mas cumpre seu papel. Os apêndices de Myrox estão bem tensionados. Seu corpo tem a capacidade de se regenerar? Não de forma imediata, esclareceu Chen. Claro, cortes fresquinhos, braços feridos e queimaduras, tudo isso acumulado com o passar do tempo. Os óculos de Trazik cresceram. Seu jeito de sobreviver é realmente notável. Torres tomou uma decisão. Tudo depende. Nós nos aventuramos em muitos riscos. Alguns podem não se mostrar, mas a verdade é que temos nossas dificuldades. Krell observou-os por um bom tempo. Você terá a habilidade de enfrentar perigos, se ajustando a eles e se recuperando de doenças de maneira surpreendente. Liang se divertiu bastante. Muito. Os nebulonianos não usavam palavras. Claro, os nebulonianos haviam programado um experimento cuidadoso, mas o que se seguiu desfez até mesmo as suas teorias mais ousadas. Os seres humanos mostraram uma incrível capacidade de se recuperar, se adaptar, e uma vontade surpreendente de se submeter à desconfiança. Porém, ninguém imaginava o que ocorreria quando essa força interior fosse colocada à prova de uma maneira tão intensa. O primeiro indício de que algo não estava certo apareceu 6 horas depois. Chen, que tomou a maior dose de capsaicina, se mexeu desconfortavelmente em seu lugar. Ele deu leves batidinhas com os dedos na parede do armazém do pó de diagnóstico. Seu respirar é forte, mas notavelmente mais profundo. Krell observou tudo bem de pertinho. Você está se sentindo ameaçado? Chen inalou pelo nariz. Não é nada que eu não consiga enfrentar, só meu estômago reclamando que não está contente. Myrox regula o escaneador. Sua temperatura interna diminuiu. Existem indícios de que a produção de ácido está mais elevada. Chen soltou uma risada seca. Com certeza isso é verdade. Alimentos apimentados provocam essa sensação. Os apêndices de Trazik se afundaram. Você já imaginava que isso iria acontecer? Com certeza, disse Chen. Não barramos ninguém. Os alunos trocaram olhadas. Seus óculos pairaram no ar com uma pitada de desconfiança. O ser humano consciente consumiu uma substância que agora estava interferindo na sua química interna. E mesmo assim, ele a encarou como um incômodo previsível, em vez de algo sério de saúde. A próxima anomalia apareceu com Torres. O etanol fluiu pelo sistema dela, mas os escaneadores revelaram algo que os nebulonianos não previam. Seu estômago estava digerindo o composto rapidamente, deslizando com uma eficiência impressionante. Krell destacou-se na leitura. Seu metabolismo se ajusta para lidar com substâncias tóxicas. Seu corpo trabalha para te proteger. Torres derramou lágrimas. Exatamente. Os estômagos têm a função de filtrar tudo que não pertence a eles. Trazik analisou os dados, mas o processo apresenta variações. Torres alongou os braços. Isso muda de acordo com cada pessoa. Algumas pessoas conseguem suportar mais do que outras. Os membros de Myrox se contraíram. A sua espécie possui um sistema de filtragem interno que se adapta de maneira dinâmica? Mais ou menos, disse Torres. Não é ideal, mas cumpre sua função. Krell ficou em silêncio por um momento, absorvendo tudo.
Os seres humanos possuíam um sistema de desintoxicação que se ajustava à exposição a diferentes substâncias. Não era de se espantar que eles conseguissem consumir substâncias perigosas com uma frequência tão alarmante. Então, Liang apresentou o golpe final. A cafeína já tinha percorrido seu corpo por horas, e mesmo assim, em vez de mostrar sinais de cansaço, ele parecia super despertado. Parece que ele se sentia mais confortável agora do que no início. Myrox fez os ajustes no scanner. Você deveria perceber algumas irregularidades e uma agitação nas atividades do cérebro. Liang lançou um olhar sobre ele. Como assim? Desejos intensos, exagero de estímulos, estresse que pode afetar o coração. Liang fez um sorriso. Não. Isso é algo comum para mim. Seja como for, eu estaria em uma situação bem pior sem isso. Os apêndices de Trazik se curvaram. Você precisa de um empurrãozinho para dar conta do dia a dia? Liang deixou as lágrimas escorrem. Tem gente que faz isso. Não é uma dependência total, mas sim uma mão amiga. Os alunos apelaram. Isso não se tratava apenas de tolerância, mas sim de integração. Os seres humanos não só suportaram toxinas, mas seus corpos também se adaptaram a elas e, em algumas situações, até passaram a depender delas. Então Chen fez um som de descontentamento. Todos se voltaram. Ele apertou a mão contra o estômago, mantendo o joelho firme. Krell avançou. Seu estado está piorando. Chen machucou a cabeça. Não, eu só preciso ir para baixo. Os nebulonianos estavam apavorados. Descer? Myrox repetiu. Você está enfrentando desconforto no estômago. Vai passar, disse Chen, enquanto se acomodava. Pelo lado ruim, eu aguento a dor por um tempo. Não é um grande empecilho. Os óculos de Trazik se tornaram populares. Você sabe como lidar com danos internos? Chen fez um barulho gutural. Por sorte, a sala estava tranquila. As pessoas mostraram uma grande capacidade de se recuperar, mas isso era algo completamente distinto. Eles não apenas enfrentaram os desafios, mas também acolheram o sofrimento como algo que faz parte da vida. Krell virou-se em direção a Torres. Quantas vezes a sua espécie passa por sofrimento auto-infligido? Torres deu um sorriso. Com muito mais frequência do que seria ideal. Mas dá para lidar com isso. Os apêndices de Myrox se afundaram. Por que padrão? Torres deu um leve sorriso. Por nossos. Krell dedicou sua vida a investigar anomalias biológicas por toda a galáxia. Mas nada o preparou para lidar com os humanos. Seus corpos desafiavam a razão. Suas decisões pareciam incompreensíveis, e a maneira como suportavam a dor era simplesmente desconcertante. Os dados eram muitos, os exames bem claros, mas nenhum deles respondia à pergunta principal. Por que não? Chen pediu desculpas enquanto estava sentado em sua cadeira. Os braços se entrelaçaram ao redor do seu pescoço. Sua angústia em relação ao passado parecia ter sido deixada de lado. Torres se divertia com toda a confusão, enquanto Liang, relaxado, batia os dedos no copo, aguardando o que iria acontecer a seguir. Eles foram expostos a toxinas, seus corpos reagiram, e agora? Eles se acomodaram ali, como se nada tivesse ocorrido. Krell, enfim, realizou algo que nunca havia feito antes. Ele deixou de lado o método científico. Você mostrou uma capacidade de se adaptar admirável. Ele comentou. Mas isso não justifica sua disposição de enfrentar o que deveria ser um sofrimento evitável. Será que não existe um instinto que nos faça querer nos preservar? Torres pediu desculpas de forma discreta. Com certeza, cuidamos da nossa preservação, mas não deixamos que isso atrapalhe nossas vidas. Os óculos da Myrox cintilaram. Isso parece ser uma contradição, anotou Chen. Não é verdade? A gente foge de tudo que pode nos matar na hora. Mas e a desconfiança? Isso é apenas uma parte da vida. Trazik lançou um olhar entre eles, tentando entender a situação. Você escolhe consumir substâncias arriscadas. Você permite que seus corpos se tornem firmes para se divertir. Você se recupera de ferimentos que deixariam a maioria das espécies sem condições de seguir em frente, e agora diz que sofrer faz parte da vida? Liang pousou seu copo. A dor é como um aviso. Ela nos mostra que algo não está certo. No entanto, a dor por si só nem sempre é o verdadeiro problema. Às vezes faz parte da jornada. Os apêndices de Myrox se espalharam. Desenvolver.
Torres avançou em direção a Chen. Ele comeu o chile, certo? Ele se feriu, seu corpo reclamou, mas ele estava ciente de que não era uma ameaça real. Ele suportou isso porque a experiência, de fato, era divertida. Chen sorriu de forma alegre. E eu queria descobrir até onde eu poderia ir. Trazik se afastou um pouco. Você está em busca dos seus próprios limites? Liang deu um sorriso. Sempre. É dessa forma que nós evoluímos. A bioluminescência de Krell brilhou devagar. Você está dizendo que se colocar em situações desafiadoras te torna mais forte? Torres se fez em movimento. De certa maneira, sim. Isso nos ajuda a desenvolver tolerância e a entender o que conseguimos enfrentar. Krell fez as malas e se mudou para Mirox e Trazik. Nós acreditávamos que a sua biologia era a exceção. É a forma como você pensa. Os alunos receberam essa descoberta em silêncio. Torres se pôs em movimento. Você já conhece as vacinas? Krell ficou em dúvida. Claro. Nós colocamos pequenas quantidades de germes doentes em nossos corpos, disse Torres. Não é o bastante para nos eliminar. Apenas o necessário para que nossos sistemas imunológicos aprendam a se defender. Assim, quando a verdadeira ameaça chega, estamos preparados. Os apêndices de Trazik se recuperaram. Às vezes é preciso enfrentar uma doença leve para evitar algo muito pior. Liang deu um sorriso. Correto. Mirox parou em silêncio por um instante. Você não apenas ignora a doença, você é a arma. Chen sorriu alegremente. Você está indo muito bem agora. Krell soltou o ar devagar. Sua espécie não é descuidada. Você está pronto. Torres lançou um sorriso. Adoramos estar preparados para tudo que vier. Trazik desvendou seus pensamentos. E mesmo com toda a sua força, você ainda enfrenta efeitos no corpo. Chen fez desaparecer a barriga. Ah, claro. Mais tarde posso me arrepender daquele chile, mas com certeza vale a pena. Mirox ficou em dúvida. Você aceita a doença através da vivência? Torres se deixou levar pelas lágrimas. Faz parte do nosso desenvolvimento. Nós nos desafiamos, expandimos nossos limites. Nós podemos cair, mas sempre voltamos mais fortes. Krell lançou um olhar para eles. É exatamente por isso que a sua espécie conseguiu continuar viva. Torres deu um sorriso. Correto. Os nebulonianos estavam sem dúvidas.